Imagina você, ouvinte, estar à noite de cueca em casa, gravando o podcast, olhando pro seu monitor, conversando com as pessoas e tal, rindo, se divertindo. Repentinamente, você sente algo diferente no ar. Você olha pra trás e vê uma sombra, um vulto, meio transparente, de uma pessoa te observando. O que você faz, Rafael? Eu pisco e olho de novo. E não vai ter mais nada ali, porque vultos são assim. Calma aí, mas você pisca, tipo, flertando com o fantasma ou fecha os olhos? Não, pisco tipo aquela... Fecha o olho, dá uma balançada pra ver se o cérebro volta pro lugar e abre de volta os olhos pra ver o que aconteceu. Entendi. E o que o resto de vocês fariam? Lucas Balaminuti. Eu jogo um D20 pra ver se eu consigo atacar esse fantasma. Tá bom, você tá muito nerd pro meu gosto. Jay? Os cachorros provavelmente atacariam o fantasma aqui. Não tem pra ninguém, não. Entendi. Hell? Eu chamava pra fazer um churrasco, mandava comprar cerveja, alguma coisa. Pagar o aluguel. Eu duvido muito, inclusive, se você estivesse no banheiro ali, no troninho, se tivesse ali lendo alguma parada, naquele vão, no teto do teu banheiro, se tivesse alguém te olhando ali. Eu faço direto isso. De madrugada eu vou no banheiro, eu bato foto assim pra cima, tá ligado? E eu olho a foto depois. Pra ver se tem uns orbs. Sim, eu vou pedir depois uma foto pra colocar aqui no post se eu lembrar, mas a ideia é que, se você for parar pra pensar, querido ouvinte, o encontro com o fantasma é algo que suscita muito esses terrores e tal, tem muita... mexe muito. Poucas vezes a gente liga o fantasma em outros contextos, senão o susto, né, o medo extremo ali à sua volta, o frio, a morte. Mas, em teoria, segundo as crenças, a maioria delas fala que um fantasma não poderia fazer nada de mal contra você, de certa forma, o que é muito louco quando você para pra pensar nisso. E nessa pauta, que a gente vai falar sobre a física dos fantasmas, a gente vai fazer um pedido, que eu vou falar logo depois dos recadinhos, mas prepare-se, porque você vai finalmente entender, afinal de contas, como os fantasmas funcionam. E a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial para recadinhos magnânimos para você, querido ouvinte, que está sempre aqui com a gente. O episódio ficou magnífico. Prepare-se para Rafael Jacaúna mais uma vez nesse episódio. E gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que estão aqui com a gente, para todos os apoiadores que nos apoiam financeiramente. E lembrar que graças a vocês está saindo nesse domingo, dia 27, domingo de lançamento desse episódio, que você está escutando nesse exato momento, você está escutando depois, já saiu. Você vai ter no seu feed semana que vem, não um Mundo Freak Confidencial, mas algo muito especial. Relatos de um oficial de resgate. Série exclusiva del Mundo El Frico. Que, cara, meu Deus do céu, estou sem dormir trabalhando nessa coisa. Então, por isso, obviamente, né, a gente não vai conseguir produzir um Mundo Freak tradicional, né? Então a gente vai dar aí uma descansada. Quer dizer, o restante do pessoal, né? Que eu não tô descansando nada, né? Porque eu tô aqui produzindo tudo e editando, enfim, mas tá muito legal. É uma minissérie que vai estar dividida em 5 partes, em 5 episódios, e ela vai iniciar dia 27 agora, domingo, e um episódio por dia até terminar na quinta-feira, dia 31 de outubro, finalizando aí a Semana do Horror aí pra vocês, pessoal. Olha que massa! Espero que vocês gostem, tá muito legal, tá muito divertido produzir, então fiquem atentos. Gostaria de avisá-los que está rolando a Pod Pesquisa 2019, isso mesmo. Peço encarecidamente para você separar um tempinho aí da sua vida cotidiana, entrar lá no site do mundofreak.com.br, entrar no post desse episódio, clicar no link e responder tudo bonitinho respondido. Falando que vocês são ouvintes do Mundo Freak e por aí vai. Essas pesquisas, elas são muito importantes pro podcaster entender quem
quem é o público deles, né? É claro que é um âmbito geral, né, de todo mundo, afinal de contas, nem todo mundo que escuta outros podcasts tem os mesmos hábitos que vocês, então a gente também faz pesquisas internas, mas é muito importante vocês participarem, tá bom? Então clique no link que vai estar aí nesse post e nos ajude a fazer essa pesquisa, a melhorar ainda mais a situação da podosfera para 2020, a gente entrar com tudo. E parando pra avisar, essa semana não teve Gamesplay, ou não sei, será, quinta-feira? Talvez eu possa anunciar aqui alguma coisa, então fica aí de olho nas nossas redes sociais. A gente fez semana passada um gameplay lá do game Conarium, que é bem bacana, baseado em Lovecraft. Cara, eu tomei um susto muito ridículo, mas foi muito divertido ficar com vocês até altas horas aí. Hoje é sexta-feira, né, então vai ter gravação do Mundo Freak às 10 horas, então pra você que é apoiador, vai estar batendo aí na portinha de vocês no e-mail, então fiquem ligados aí. Quem sabe eu faço antes aí um gameplay jogando a parte 2 desse jogo maravilhoso, senão eu vou deixar pra semana que vem, vou decidir depois que só terminar e lançar esse podcast aí. Vamos ver se eu vou estar cansadinho ou não. Mas é muito importante salientar que temos agora um grupo aberto muito interessante pra você que é fã do podcast. Você pode entrar. Você conhece o Discord? Discord que está na boca da criançada, que o pessoal usa pra jogar, usa pra um monte de coisa. A gente tem ele aí. É um programa que você pode baixar no seu computador, ou então você pode acessar do seu navegador mesmo. Você clica lá, discord.com, eu acho, e acessar o canal do link que a gente vai deixar aí no post pra vocês. Vocês vão entrar no canal do Mundo Freak, onde vão ter diversas áreas, inclusive é lá que a gente tá se reunindo pra gravar. Obviamente, vocês só vão ver que a gente tá lá, vocês não conseguem escutar o que tá sendo feito, só para apoiadores, pelos links no YouTube que a gente disponibiliza. Mas, cara, tá rolando muita coisa legal. A nossa moderadora Mor, a Baby, ela tá, inclusive, organizando um clube do livro, isso mesmo. A proposta é ler livros e discutir semanalmente, capítulo a capítulo do livro. Então, procure saber. Você entra aí no Discord, conversa lá com o pessoal, que você vai se encontrar lá com toda certeza. Então, fica o link novamente aí no post, que você acessa no mundofreak.com.br. Último recadinho, nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Sério, gente, de verdade, procure a gente, é muito importante termos você aí para notícias, feedbacks, gravações abertas. Vocês vão saber de tudo através das nossas redes sociais, tá bom, gente? Então é isso, bora lá para mais um episódio, porque esse ficou quântico. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes! Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje nós vamos nos despir de todas os nossos ceticuzices aqui para debater, afinal de contas, segundo todas as características que fazem o folclore fantasmagórico existir, afinal de contas, se isso existe, como isso funciona a partir da visão física da coisa toda. E para me ajudar temos aqui ele, Rafael Jacaona. Gente, vamos ver aqui, vamos falar um pouco se tem diferença ou não tem sobre espírito, assombração, fantasma e como eles afetam a nossa realidade, ou não. Exatamente. Temos aqui também nosso queridíssimo Lucas Belaminute. Ah, não fala assim que eu fico chegado, eu fico manhoso, queridíssimo. Que é isso? Ô, Lucas, você tá fumado antes de gravar a porra do podcast? Que porra é essa, que tá acontecendo? O que tá acontecendo, Lucas? Não entendi, foi porra nenhuma agora. Ah, eu gostei, ele me chamou de queridíssimo, foi um carinho no ego, na amizade, achei fofo, entendi, achei bonito. Entendi, relaxa que vem o coice logo para dar a balanceada. E temos aqui ela também, nossa queridíssima Jay. Oi, tudo bem? Hoje eu não sei se eu vou ficar do lado do Believer ou do lado 7, porque temos o grandioso Lucas, o fofo. A pessoa que quer ser efetivada, ela vai puxar o saco de quem tá antes dela. Ela acha que isso vai facilitar a entrada dela. Mas ela mal sabe que é comigo que ela tem que puxar o saco. E temos aqui também nosso investigador oficial, vindo diretamente do inferno, o Ivo O'Hell. Venho aqui avisar vocês que eu assisti a tão de vídeos do Padre Quevedo. Eu tô preparadíssimo. Ah, olha aí. Na verdade, quem tá sozinho de Believer aqui sou eu e o Rafael, né? Mas eu vou falar que o Padre Quevedo, ele era injusto. Porque, assim, ele não era cético, né? Ele era cético com a religião dos outros. E como o católico não acredita em teoria em fantasma, só no Brasil, né? No Brasil foda-se. Bem, antes de qualquer coisa, antes de mais nada, deixa eu fazer um esclarecimento e dar uma explicação antes de comecem aí as tretas, né? Porque é o seguinte, quando a gente vai falar sobre fantasma, diferente de discos voadores, isso suscita muito a questão da religião, da religiosidade, da espiritualidade das pessoas, né? Porque apesar daqui
no Brasil, a gente ter esse berço cultural espírita, espiritualista, né? Em que a gente acredita em reencarnação, em karma muitas vezes, né? Lá fora, os fantasmas, eles existem em outras formas e tal. E eu queria muito puxar aqui, então pra você ouvinte que já acredita já em reencarnação, acredita em karma, acredita em perispírito, vamos com calma. Vamos nos despir agora das nossas crenças pessoais e vamos tratar o fantasma como essa entidade folclórica que está aí em diversas culturas, mas que não necessariamente é algo esquematizado ou que tem uma explicação metafísica, né? Afinal de contas, você tem no espiritismo aí bebe muito de pseudociência, né? Pra tentar explicar um pouquinho. A gente pode até meio que ir um pouquinho, ver se tem algum sentido isso no ponto de vista da física, mas que isso não vai ser um episódio espírita, tá? Isso aqui a gente vai ir no ponto em que cada religião, cada cultura vai falar de uma forma diferente do fantasma e a gente vai nesse aspecto. Por exemplo, um fantasma pode nem ser sequer uma pessoa que morreu. Sim, por exemplo, né? Tem muita gente que fala que existem esses cascões astrais que é, na verdade, uma imagem residual de um passado que ficou ali, né? Alguma coisa que aconteceu ali de uma emoção muito forte, que acabou gravando de alguma maneira, sei lá, como é que a gente pode falar, uma energia residual, algo nesse sentido, Você né? tem muito nisso em formato de casa. A casa é um fantasma, a casa tem aparições, a casa tem um espírito, alguma Meio coisa. It, né? É tipo a assombração que é da cidade, é uma coisa da cidade. Sim, não, isso realmente é muito comum, que também vai entrar meio que numa catalogação, né? A diferença entre o poltergeist, né, que é algo que fica dentro de uma casa, né, e fica pra lá pra sempre, pra um obsessor, por exemplo, né, que vai uma nomenclatura mais espírita, né, que é um fantasma lá ligado a coisas mais materiais, né, que vai perseguir pessoas e causar o mal, né? Você vai ter diversas religiões que vai retratar isso de diversas formas diferentes. Vai ter os fantasmas não humanos, né, que é algo que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, mas, enfim, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa questão. E partindo da existência desses universos paralelos, os fantasmas, seres que, em teoria, estariam neles, possuiriam diversos desses atributos. Então, vamos lá. Eu imagino que vocês tenham anotado algumas dúvidas, mas vamos lá. Vamos levar em conta, por enquanto, o fantasma não é uma pessoa que morreu. A gente tá aqui e a gente acabou de ver uma aparição. A gente viu ali a imagem de uma mulher vestida de branco em casa. Aproveitando o que você acabou de falar, e eu te interrompi, genialmente ou não, ontem eu tava trabalhando de madrugada num prédio, lá na Lapa, né? Uma zona aqui muito conhecida no Rio e tal. E aconteceu um negócio engraçado que justamente você tinha me mandado a pauta e eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Que acho que não, você mandou, acho que a pauta foi hoje. Enfim, eu tava pensando sobre justamente esse tema. Tava com meu cunhado, tava fazendo uns ganchos lá pra prender alguma coisa no teto. Do nada ele falou assim, caralho. Eu falei, o que foi, Igor? Ele, cara, eu vi uma mulher de branco na janela. Eu, como assim, velho? Aqui é o 14º andar. É a Mulher-Aranha, Gwen Aranha. E só tinha nós os 4 funcionários da empresa trabalhando ali, todo mundo tava visto um do outro e tal, e todo mundo trabalha de verde. A gente tava trabalhando de calça jeans, camisa verde. Ele, cara, eu vi uma mulher de branco na janela olhando aqui pra dentro. E, porra, a gente zoou, brincou e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Comecei a pensar, como o prédio é muito antigo, que pode ser essa mulher de branco, né? Pode ser alguém que trabalhou aqui há muito tempo, ou no caso que você pediu pra escolher no momento, alguém que morreu aqui, que sofreu alguma coisa. Aqui é uma zona boêmia, será que ela morreu lá embaixo em alguma dessas casas em torno e levitou a essa altura? Cara, então assim, pensar sobre como que o fantasma deixa de ser, é um negócio bem interessante, porque do nada, e detalhe, meu cunhado é muito cético, ele não acredita em nada disso, então pra ele lançar uma dessa e ficar com a cara assim assustada, eu achei bem interessante, sabe? Mas o cético só é cético até a barata voa, né, cara? Isso aí já tá mais do que comprovado. Isso é verdade também. Eu quero deixar aqui claro pras pessoas que se um dia elas verem eu como aparição e eu não estiver pelado, é fake, tá? Se eu virar fantasma, eu já tô falando aqui, foda-se roupa, eu vou sair por aí pelado, flutuando, tô nem. Mas aí você tá naquela questão quando a pessoa pergunta que superpoder... Isso é pra você medir o caráter da pessoa. Qual superpoder você teria? Ah, eu quero voar. Se o cara falar que quero ser invisível, tu já sabe que a pessoa não tem um caráter muito bom. Então tu tá indo por esse lado, hein, Luca? Cuidado, hein? O meu superpoder é ficar pelado? É isso? Não, o superpoder de, sei lá, você ser um fantasma e você tá se aproveitando disso pra ficar. Por exemplo, a série da Amazon lá, dos heróis lá. The Boys. Do The Boys, que fica... Do deboche lá, que o cara é invisível lá. É o Translucent. É, exatamente. O Translúcido.
Isso aí. Mas o conto, né, original do Homem Invisível já trazia, né, esse tipo de... Sim, verdade, né? Te deixa impune, né, cara? Te deixa, né? Tira completamente sua responsabilidade, né, tal. Mas agora, sobre isso que o Jacão tava falando aí, e eu não quero falar que pode ser também a possibilidade de ser a vizinha do prédio da frente, mas uma vez eu li um artigo falando sobre isso, sobre a representação visual, assim, das aparições, né? E que elas respeitam... Falava da ufologia, né? E aí mostrou, tipo assim, a evolução, né, das aparições conforme os anos foram se passando, desde os primeiros relatos, lá em 1901, 2, né? Passando ali pelos anos 30, 40, 50, 60, e a evolução, né, da imagem dessas aparições, né? E que isso tinha muito a ver com a representação dessas mesmas figuras na literatura pulp, né? Então, tipo assim, ficava aquilo, né, de que talvez a literatura pulp, né, ia, né, esse inconsciente coletivo de como as aparições devem ser. E eu acho que no caso dos fantasmas também, porque tem muito isso do pano, do branco, né, essas coisas assim que é meio que um senso comum, assim, né, que todo mundo, quando você idealiza uma aparição na sua cabeça, mesmo sem você ter visto, você já pensa geralmente em algo assim, em algo alvo, branco, ou não, né, ou dependendo, né, uma sombra negra que você não enxerga direito. É um vulto, né? Exato, né? Então tem um pouco disso, né? Tipo assim, independente das culturas, né? Tipo, mais ou menos todas elas têm a mesma idealização visual da aparição, né? Isso eu não sei, eu acho isso meio que, tipo assim, muito produtinho da mente, sabe? Sim. Eu gosto disso que você falou, porque eu fico muito mais medo quando eu tô vendo um filme, uma série, quando o fantasma faz barulho. Eu não sei se a forma visual dele explica demais pra mim, eu consigo identificar a fonte da assombração, mas quando é só barulho, eu fico com muito mais medo, porque parece que eu tenho menos informação sobre aquilo que tá me atormentando. Provavelmente não tem animal em casa, porque barulho aqui em casa não me afeta em nada. Tipo, nem porta batendo, abrindo. Eu não, tipo, tem uma porta aqui, o meu quarto, ele tem um banheiro dentro, né? Então, a porta, eu não sei o que acontece nessa casa, que eu fecho uma porta, abre outra. É incrível. Eu fecho a porta do quarto, o quarto da frente, a porta abre sozinha. Eu fico, cacete, né? Mas eu acho que algum problema de pressão, a casa é interligada com uma casa de trás, sabe? Eu não acho que seja nada demais. Mas essa porta do banheiro, eu fecho ela e assim, várias vezes ela já abriu de madrugada, do nada, fazendo um barulho de tipo... Eu, gente, o que tá acontecendo? Acordei assustadíssima. Quando eu fui ver, era quem? Meu cachorro abrindo a porta do banheiro, entendeu? Aí você abriu a porta e tava cagando, né? E tava se trancando ali dentro. Várias vezes a porta abriu de madrugada, eu só meio que resmunguei um pouco, virei pro lado dormir e continuo vivo, entendeu? Então, assim, depende também, Lucas, porque provavelmente você não tem tanto animal em casa que nem eu tenho, então não faz sentido nenhum. Jay, isso que você tá falando, eu não me lembro se eu contei num dos podcasts que eu gravei, acho que não, porque foi relativamente recente. Eu e Tabata em casa, fomos dormir, de repente, cara, a gente começou a escutar um barulho muito forte. Cara, do nada, eu saltei, falei, caralho, pensei logo pegar o machado, o que eu faço? Aí, em vez de eu pegar o machado, abri a porta do quarto e saí. Tipo, o que tá acontecendo? Pensei que poderia ser alguém batendo na porta da frente ou de trás. Você tem um machado no quarto? Tenho. Ué, por quê? É o Widowmaker, né? Onde eu guardaria um machado? Claro, todo mundo tem um machado. Debaixo do travesseiro, inclusive. Não, olha só, não disse que todo mundo tem um machado. Eu só disse que se você tem um machado, onde você guardaria ele? Onde você possa utilizar ele prontamente, né? Ué, enfim. Não ia guardar no quartinho das ferramentas, não? Oxi. Não é ferramenta que eu tenho carinho pra esse machado, conhece? Eu não tenho animal em casa, mas eu tenho inclinação. Esse apartamento, ele já é um pouco mais antigo, mal feito pra caramba, e ele tem uma certa inclinação perto da parede. Você mora em Santos? A cidade, Mais ou menos. a cidade capotando. É como se o chão se curvasse em direção à parede, assim, na beiradinha, mas não dá pra você ver o olho nu. Só que a cadeira de escritório que eu deixo na sala, ela rola. E tem aí, um portal do meio aí, da noite... cara, fazendo alterações gravitacionais aí, ó, um portal. Pois é, cara. No meio da noite eu começo a escutar alguma coisa rolando no meio da sala. Eu vou ver, a cadeira tá andando de um lado pro outro, cara. É assustador. Você colocar calça na cadeira, né? Como eu tava dizendo, a gente escutou esse barulho, eu saí, olhei a porta da frente, não tinha nada, olhei a porta de trás, não tinha nada. Quando eu vou ver, é o gato fazendo cocô, né? No lugar que ele deveria fazer cocô. Só que a porra do gato, ele resolveu se equilibrar na borda. Então ele tava tipo fazendo um drop de skate, sabe qual é? Pá! E o pote ficava batendo no chão. Aí eu, cara,
qual é? A Tabata veio atrás, o que houve? Quem é eu? É a fofinha, vamos dormir. É a fofinha. Entendi. Você sabe que a fofinha é a reencarnação do Chorão, né? Agora, por quê? Por que reencarnação do Chorão? Tô falando que o meu cachorro, o mendigo, né? Ele parece o Mendigo. Mendigo, mano. Ele parece o Nick Note bêbado, assim. Você já viu? Os cabelos do meu cachorro parecem o Nick. Caralho, bicho. Aqui em casa é diferente. Tipo, não tem quantas vezes você dá aquela cochilada no sofá, assim, cara? Uhum. Aí, tipo, você desperta, você abre os olhos, assim. Cara, o meu cachorro tá sempre... Ele fica sentado a 3 centímetros da sua, assim, ó. Te olhando, assim. Eu tenho um cachorro assim. Nossa E senhora. o Snow, ele tem o olho azul. E ele é esquisito. Ele não é um cachorro muito bonito. É lindo o seu cachorro, Jay. Não admito que fale mal do priminho. Não é muito legal várias. você acordar com o cachorro, assim, a 3 centímetros da sua cara, te olhando, assim. Bizarríssimo. O Snow faz isso sempre. Nossa, eu já tomei cada susto com esse cachorro do capeta. Cachorro do capeta. Vamos pra primeira questão, então. Vamos lá. O que pra mim é o grande paradoxo dos fantasmas, né? Porque a gente consegue vê-los de vez em quando, né? Vamos contar, vamos debater por que eles aparecem só de vez em quando. Mas antes, eles são seres meio fluídicos, né? Você não consegue tocá-los exatamente, o que dá a entender que eles não são feitos de matéria, mas são feitos de algum tipo de onda. Mas ao mesmo tempo eles estão ali, mas não são gerados nada, eles não são projeção, pelo menos da maneira como a gente entende. Você tem uma noção de como poderia ser essa questão, Jay? Seguinte, não. Sinceramente, não sei, porque eu não tenho explicação pra isso. Tem várias coisas aqui que eu não tenho explicação e eu tenho medo de ofender, entendeu? Não, mas você pode ofender sim, isso aí fica à vontade. A gente tá no campo científico aqui, não se preocupe com religião, com nada. Então, só repete a pergunta pra mim de novo. Tá, qual é essa questão, por exemplo? O fantasma, ele poderia ser feito de algum tipo de matéria que a gente não consegue tocar? Por que dessa parada da gente não conseguir... a manifestação, raras vezes, são físicas? Tem uma explicação que muitas pessoas gostam de utilizar, que são os universos paralelos, né? E que esses universos paralelos, eles estão conectados com o nosso. Então, esses fantasmas, eles podem estar nesse outro universo e eles podem fazer alterações no universo deles que vão afetar o nosso. Certo. Então, não necessariamente eles precisam estar presentes no lugar para ele fazer alterações no nosso universo. Por exemplo, vamos voltar para a questão das minhas portas. Eu fecho uma porta e pode ter alguém vamos falar de Stranger Things no universo invertido, no universo invertido, e a porta que eu fechei, ela vai abrir uma outra porta, então acaba influenciando a porta daqui do meu universo, entendeu? Então é uma das explicações que eles usam. Então o fantasma não necessariamente precisa estar junto comigo no mesmo universo, ele pode estar em outro, ele pode estar sacaneando com a minha cara. Ela abriu uma porta? Peraí, vou abrir a outra pra ela ver que o negócio aqui não é brincadeira. Porque assim, o fantasma, né, em várias ocasiões de filmes e histórias, ele tá preso. Então ele deve ter uma vida muito tediosa. Então talvez por isso, né, o cara fica, tipo, se preocupando em abrir e fechar a porta da sua casa. Não tem mais nada melhor pra ele fazer. Mas o que eu acho interessante é a teoria desses universos estarem interligados. Por quê? Porque desde sempre a gente se sente a estrelinha especial no universo, né? Então antes a Terra era super especial, daí depois a Terra não é tão especial porque existem outros planetas, então nossa estrela é especial. Daí a gente descobriu que o Sol é uma estrela qualquer. Então, mas então a nossa galáxia, ela é especial e na verdade ela não é, então, porque tem outras galáxias, então por que dizer que o nosso universo é especial? Talvez possam existir outros universos, entendeu? Eu acho essa teoria bem legal e é uma coisa tão abrangente que é muito difícil da nossa tecnologia conseguir detectar. Então, eu gosto dessa ideia. Eu não sei se vai existir, tipo, uma outra Jay no multiverso que vai fazer as mesmas coisas que eu faço. Tipo, eu fecho a porta e daí a Jay do multiverso fala, vou sacanear ela agora, e vai lá e abre a porta, sabe? Mas eu acho que... Só de sacanagem? Ela é sacana. Mas enfim... Ela é sacana. Mas eu acho legal isso da gente
Eu acho que faz mais sentido fantasma pra mim quando eu falo dessa forma, e não como espíritos que não conseguiram se desprender da Terra, mas isso é pelo fato de eu não seguir a religião, não querendo ofender ninguém, mas eu acho essa parte bem interessante, bem da hora. Eu acho que é importante a gente distinguir aqui a diferença do que é físico e do que... O fato de a gente ver alguma coisa, ele passa por dois processos. O primeiro processo é que são ondas de luzes que estão se rebatendo aí fora no ambiente externo à sua cabeça. Essas ondas de luzes vão bater pra lá e pra cá, e elas vão chegar até a sua retina, até os seus olhos, e depois, em um outro processo, o seu cérebro vai ter estímulo de ondas de luz para criar uma imagem na sua cabeça, certo? Então, tem a parte externa do processo e a parte interna do processo. Quando a gente diz que a pessoa viu alguma coisa, a gente está falando dessas duas coisas ao mesmo tempo. Para que ondas de luz cheguem nos seus olhos, alguma coisa tem que estar fazendo com que essas ondas de luz aconteçam. Então, para você estar vendo alguma coisa, não tem como você ver ela se ela não for física, entendeu? Ela tem que estar rebatendo partículas fóton, né, na verdade. Não, mas você pode ver alguma coisa que não existe. Isso é, sua mente pode produzir internamente na sua cabeça alguma coisa. Pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem experimentos que mostram isso. Por exemplo, quando você olha para as coisas, tipo, movimentando a cabeça, tem experimentos que comprovam isso, que o seu cérebro completa automaticamente a imagem de coisas até que você não viu, sabe? Uhum. Gente, vocês estão explicando o que é o cinema, vocês sabem, né? Só para complementar o que vocês estão falando, existe uma falha no nosso olho que é tipo, tem um experimento que é uma roda gigante e tem uma imagem ali dentro. E aquela, se eu não me engano, foi como o Walt Disney começou a criar os filmes. Você gira essa imagem muito rápido e essa imagem começa a contar uma história, certo? Isso vai da falha que você tem no olho de capturar aquela imagem e o seu cérebro processar. E o que seu cérebro faz? Ele completa. E é basicamente assim que funcionou o cinema durante muito tempo. Aliás, como funciona? Então, é completamente plausível você ver uma coisa que não existiu, de fato. Então, mas eu tava tentando chegar lá e o Rafael cortou e a gente acabou indo pro outro lado. Não, imagina. É que assim, quando a gente fala de um fenômeno físico, a gente tá falando de um fenômeno que é externo a você. Então, alguma coisa estaria projetando a algum efeito eletromagnético que ou dobre os fótons para criar a ilusão de que existe alguma coisa ali balançando os fótons e chegando à sua retina. Ou você pode falar de aparição que ela não está acontecendo no ambiente externo. Esse tipo de aparição que só acontece dentro da sua cabeça, ele teria que ser um processo físico totalmente diferente. O que acontece só na sua cabeça, a pessoa teria que entender como funciona todos os seus processos de informação e de processamento de pensamento na sua cabeça, então estimular somente os neurônios específicos para causar aquele efeito de você ver aquilo que não tá lá acontecendo. Enquanto o efeito do fantasma externo seria alguma coisa dobrando as ondas de luz, talvez um efeito eletromagnético, um efeito de espelho, alguma coisa assim. Então eles são dois tipos de efeito de fantasma assim, bem diferentes, né? Que eles implicam em dois resultados físicos diferentes. Então é importante quando a gente for falar, a gente diferenciar, senão a gente fica confuso. Era meio por aí que eu queria ir perguntando pra Jay com relação a essa parte, a esse aspecto mais físico, assim, não levando em consideração o metafísico. A nossa dúvida seria essa, quer dizer, como o Andrei falou, né, é uma criatura que tá ali aparecendo, né, e que para ela aparecer, ela precisa, digamos que, existir fisicamente, né, contanto que ela não seja uma criação da sua mente. Sim, aham. Então acho que a dúvida é essa, tipo assim, se existe algum fenômeno físico real que possa explicar ou tentar explicar isso, tipo assim, um corpo físico ali, porque nós estamos olhando, mas que seja etéreo, por exemplo, que tipo assim, você coce e você não sinta, sua mão passe através dele, sem que isso seja uma projeção, alguma coisa assim, né? Tipo, não, que eu saiba, não, e isso que você tá me falando é questão de sei lá, é como se, vou falar da questão de, tipo, existia uma pessoa, é isso que você quer me perguntar? Existia uma pessoa e agora essa pessoa morreu, mas essa pessoa tá voltando. É isso? É mais ou menos isso? Tipo, literalmente um espírito de algum... Não necessariamente isso, mas eu tô falando especificamente da aparição, entende? Do fenômeno da aparição. Que isso, pra mim, me lembra muito gasto de energia, sabe? Tipo, você precisa de uma energia muito grande pra você materializar qualquer coisa. Você quer falar sobre energia, Lucas? Energia é um caso à parte, porque as pessoas que acreditam
em fantasma, elas falam muito em um fantasma, alguma energia que tá presa à Terra. Um plasma, uma energia. E a palavra energia, ela acaba sendo usada muito fora de contexto e de uma forma tão genérica que ela perde qualquer significado prático pra gente. E aí qualquer coisa vira qualquer coisa. E eu acho que é importante a gente entender o que é. É o quântico, calma, exatamente. Ainda não é o quântico, calma. Não, a gente tá com uma Mas aconteceu a mesma coisa. É o quântico de hoje, que hoje as pessoas metem o quântico no meio de qualquer coisa, assim, pra explicar um fenômeno. Sim. Que antes era o magnetismo, né? Exato. A gente nem fala mais física quântica aqui na faculdade, sabia? A gente fala mecânica quântica pra deixar bem claro que a gente tá falando... a gente não fala mais física quântica. Se alguém fala física quântica, a gente já sabe que não tá na física, que tá em outro lugar. Provavelmente no coach. A gente fala, gente, não, é mecânica quântica porque a gente saiu da mecânica clássica, as coisas pararam de funcionar pra coisas grandes, as coisas não estão funcionando nas coisas pequenas, então a gente criou uma nova mecânica quântica pra trabalhar essas coisas pequenas. Ponto final. É só isso. Porque tá um ranço tão grande que a gente não consegue ouvir falar. As pessoas quebram as coisas legais, né? Rafael Jacaúna, você vai deixar esses céticos falarem desse jeito? De quê? Da mecânica quântica ou da física quântica? Não. De tá falando aí que não existe, que pra física é coisa da tua cabeça. O que você, como believer, tem a dizer sobre isso? Olha, Andrei, eu tô tranquilo, porque de acordo com os últimos vídeos que eu vi no YouTube sobre você... É o quê? Sobre você aí, no Spook House, você tá mais believer aí com o negócio de fantasma, Andrei. Você já tá dando umas cagadinhas de vez em quando fala em fantasma, entendeu? Então, assim, o processo da produção ou da retirada de energia, como que esse fantasma faz, que a gente chama de fator sobrenatural, realmente é complicado de explicar. Eu não sei como que é esse processo, então Primeiro, você consegue me explicar o que é energia, de fato? O que é energia? Eu vou pegar aqui meu monóculo de palestrinha. Eu não gosto de fazer isso. Energia é trabalho. Isso fisicamente, mas a gente não tem definição exata para energia. Olha, Jay, eu não sei como que a célula solar absorve energia e transforma ela em energia necessariamente em detalhes, mas eu sei que tem uma conversão de energia ali, que se a pessoa não souber explicar, ela vai virar magia. Não necessariamente, a pessoa pode não saber explicar o detalhe, mas existe a conversão. Existe uma captação de energia de um lado e colocando ela em outro. Isso é interessante o que a Jay tá falando aí, porque quando a gente fala sobre energia, a gente precisa definir o que tipo de energia é. Energia térmica? Ok. Calor. Energia cinética? Ok. Movimento dos corpos. Enfim, a gente tem que definir que tipo de energia é essa que tá sendo trabalhada. Eu acho que essa é a natureza da sua pergunta, certo, Jay? Que é tipo assim, o que é energia? É que voltando à pergunta do réu, é que ele tava falando assim, de alguma coisa se materializar. Então, quando pra mim alguma coisa se materializa, você tá falando de uma coisa que tá convertendo energia em alguma coisa concreta. Só que daí, tudo que eu tentei aprender sobre energia, trabalho, conversão, eu não tenho um conceito concreto de energia, mas eu sei que energia, ele é intrínseco do corpo e o corpo consegue transformar a energia em trabalho, independente desse trabalho, energia térmica, energia de movimento, você entendeu? Então a gente não tem uma definição para energia e é uma coisa complicada, porque as pessoas usam energia da mesma forma que usam, por exemplo, calor. Você fala, tá calor, na verdade não tá calor, tá quente, entendeu? Mas é uma questão cultural de você falar que tá calor, então você não vai ficar falando assim, não tá calor, tá quente, porque calor é unidade de medida. Como tá que é a vozinha, Jay? Não tá calor, meu filho, tá quente, fala certo. Não, mas eu acho que quando as pessoas falam energia, elas... Pra mim, é sempre essa conotação de energia elétrica, porque é algo que é manipulável, é algo que trabalha no nosso dia a dia com funções específicas e que é muito mais controlável no nosso dia a dia. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre, beleza, uma energia no ar, existe muito essa crença do fantasma que quando uma aparição está prestes a acontecer, um certo tipo de manifestação, é comum falar que uma energia sobrenatural, é comum falar que o ambiente começa a ficar frio. Por quê? Segundo crenças espiritualistas, é porque para manifestar no nosso mundo, ou seja, então aí dá a entender que realmente existe uma viagem a ser manifestada de um outro lugar, um outro universo, para manifestar no nosso, então existe aí um trabalho a ser feito para fazer essa conexão. E da onde que seria puxado essa energia? Seria a energia térmica dos ambientes. Então a gente não sabe se é como se fosse uma máquina, a gente não sabe se é algo orgânico, a gente não sabe se é algo relacionado a forças que a gente não tem compreensão sobre, por exemplo, de mente sobre matéria, em outra escala,
se é que eu posso falar dessa forma, né? Por causa dessa confusão que a galera faz entre o que é matéria e o que é energia, eles associam muito energia à luz, né? Qualquer coisa que tenha luz é uma coisa energética, né? Mas é mais fácil você pensar em energia como se ela fosse uma cor vermelha, por exemplo, uma característica, uma propriedade. Pensa assim, ó. Imagina que o Andrei, ele tá sentadinho no sofá dele jogando Pokémon no Game Boy, tudo bem? Ele tá lá felizão, acabou de pegar o Pikachu, vai evoluir o Eevee dele. A inércia do Andrei, ela é definida pela velocidade e a direção dele. Então, inércia, velocidade e direção. Essas duas coisas juntas. Nesse caso, o Andrei sentadinho lá jogando Game Boy, no nosso referencial ele tá em repouso, então, e ele não tá se movendo pra lugar nenhum, então direção, velocidade zero, tudo bem? Uhum. Se eu quero mudar a inércia do Andrei, eu quero empurrar ele, fazer com que ele ganhe velocidade e vá para alguma direção, eu preciso gastar energia. O ato de eu mudar a inércia, mudar a direção e ou a velocidade, é o que a gente chama de realizar trabalho. E o quanto eu tenho capacidade de mudar o Andrei de posição, de lugar, de velocidade, tirar ele do sofá, é o que a gente chama de energia. Então a energia é a capacidade de você mudar tanto a direção e ou a velocidade do objeto, sacou? Sim. Então o que tá aparecendo, se o fantasma aparece para você no ar como uma coisa luminosa assim, o que tá aparecendo para você não é energia, é alguma matéria. E aquela matéria, ela tá se reagindo com o ar ali em volta de alguma forma, de forma luminosa. Então ela provavelmente tá gastando muita energia. Inclusive o fato dela tá acendendo é um sinal de que tem um gasto energético ali. Porque para ela tá acendendo, ela tá perdendo fótons, então ela tá mudando direção e velocidade de corpo. Então, Hel, é por isso que eu não acho que pode se materializar alguma coisa, de acordo com a explicação do Lucas, entendeu? Alguma coisa tem que estar ali já de material pra ter esse gasto energético pra você poder ver ela, entendeu? Uhum. Então não, a coisa não se materializou, alguma coisa já tava ali. A gente só não... Talvez ela esteja guardada, escondida em algum lugar que a gente não sabe, de alguma forma que a gente não conhece. Mas o que você não vê a energia, você vê o gasto da energia, você vê o trabalho sendo realizado. Beleza, então. Deixa eu fazer uma puxada aqui, muito fora de contexto, mas que eu vou encaixar conveniente no meu contexto sobrenatural aqui. Por exemplo, você tem o Carl Sagan, né, em um dos documentários dele, se não me engano, o primeiro Cosmos, o Cosmos, não lembro o nome. É Cosmos. Então, ele fala sobre, por exemplo, ele faz uma ilustração em que, imaginando seres que vivam em uma dimensão de 2 dimensões, assim, ou seja, eles seriam formas quadrados, círculos e coisas assim. Eles são chapados, eles não teriam uma terceira dimensão. Então ele imaginando esses seres, ele faz essa ilustração aqui. Caso uma maçã entre e invada esse mundo, os seres daquela dimensão de apenas 2, né, de 2 dimensões, eles não conseguiram entender e ver a complexidade daquele objeto de 3 dimensões. Por quê? Porque eles estão limitados de apenas 2 dimensões. Então eles vão ver apenas uma faixa da maçã. É como se fosse uma fatia da maçã. Imagina uma fatia dela. Você acabou de fatiar com uma faca, ficou apenas um feixezinho de meio milímetro de espessura, mas que seja a forma total dela, adentrando aquele mundo. E conforme a maçã vai se movendo por essa terceira dimensão, a pessoa vai vendo quase como se fosse aquelas brincadeiras de teletransporte que vai construindo a pessoa camada por camada, sendo mais ou menos isso, aquela camada vai se modificando e se transmutando. O que para aquele mundo de 2 dimensões, o que aqueles habitantes vão ver daquela maçã? Vão ver apenas uma faixa que vai se transmodificando ali na frente deles. Não poderia ser algo parecido? Algum ser de dimensões além, de um outro universo que vem mais dimensões que a gente não entende, e quando chega pra cá a gente não consegue entender aquilo porque a maneira como ele se manifesta pra gente, a gente não consegue entender de maneira limitada? Eu posso explicar por que não é isso? Por favor. Eu vou fazer um exercício contrário com você. O que você fez foi um exercício de imaginar um objeto tridimensional entrando no universo bidimensional. Certo. Então as pessoas de bidimensional, elas vão vendo partes por partes do objeto tridimensional, e então elas nunca veem o objeto ao todo, certo? Uhum. Então a gente tem essa possibilidade que, como a gente vive em 3D, a gente vive em 3 dimensões, dos fantasmas estarem vivendo em uma 4ª dimensão que a gente não consegue ver. Então a gente vê, quando eles fazem como aparição, entram no nosso universo, é como se fosse a maçã 3D entrando no universo 2D.
tudo bem? Só que assim, quando as pessoas relatam que elas veem fantasma, elas não veem objetos incompletos. Quando os objetos 2D veem a maçã em 3D entrando no universo deles, eles não reconhecem a maçã. Eles vêm em um formato que ele vai se dilatando e se movendo e você nunca consegue entender ele por completo, porque você nunca consegue ver ele por completo, você sempre vê uma fatia dele. Sim, é como se fosse, na nossa dimensão, uma manifestação parecida dessa ilustração seria aquele bichão lá do final da Aniquilação. Isso, que você estaria vendo fatias dele apenas aparecendo ali na sua frente, certo? E não é isso, a gente não tem esse tipo de relato. O relato que a gente tem de fantasma é de uma forma 3D completinha. E tem um outro problema, que é a ponto de vista do fantasma. Então imagina que você, uma pessoa, morreu, virou um fantasma, tudo bem? Certo. Você, Andrei, forma etérea. E você agora tá se desprendendo desse universo nosso tridimensional e tá indo pro universo quadridimensional. Um objeto 3D é feito de infinitos planos. Então objetos 3D são infinitos mundos 2Ds. Um universo 4D são infinitos mundos 3Ds. Quando esse fantasma estiver mudando, indo de um universo 3D pro outro, é como se tudo, o universo inteiro ao redor dele se transformasse. Da pessoa, do fantasma, atravessando diferentes mundos 3Ds, você estivesse vendo como se o universo inteiro tá se mudando em fatias ao seu redor. Essa pessoa tá completamente perdida. Ela não tem como se guiar, se manifestar, ela não tem como andar através dos universos 3Ds. Porque a cada passo que ela dá entre o universo 3D pro outro, tudo ao redor dela, o universo inteiro se transformou em... Aí, Lucas, você tá supondo que você nunca possa aprender. Então, eu tô pressupondo que você, uma vez que morto, você vai ter as mesmas capacidades mentais de você vivo. Ué, mas uma vez que você é morto, você vai ter novas experiências. Talvez seja por isso, por exemplo, que relatos de quando a pessoa morre ou desencarna, enfim, existe um tempo, aí vai depender da religião e tal, mas existe um tempo até que o desencarnado possa se comunicar, ou possa surgir, ou possa mandar alguma coisa diretamente. Por quê? Tem um tempo aí de maturação dessa outra vida, supostamente. Talvez seja ele aprendendo como interagir. Mas tem que ser um nível muito a mais do que só aprendizado. Eu vou te dar um exemplo. Olha pro teu computador ou pro teu celular agora. Você só vê a superfície de fora dele, certo? Você não vê a parte de trás dele, né? Você não vê o que tá dentro dele. Atravessar universos 3Ds na quarta dimensão seria o equivalente de todos os detalhes do seu computador de dentro, de trás, de microscópicos, de dentro a fora dele, se desdobrando pra você. Nossa, que inferno. Tudo que tá nele se desdobrando pra você, mas não só o computador. Tudo que tá à sua volta se desdobrando em todos os micro detalhes mais pequenininhos dele, tudo que tá por dentro pra fora, ao mesmo tempo. É uma coisa muito além de aprendizado, sacou? É uma coisa que é inconcebível na nossa cabeça. Então, pra você acreditar que um fantasma ele tem essa capacidade de vir da quarta dimensão pra terceira dimensão pra conversar com a gente, você tem também que admitir que esse fantasma, ele tá muito, 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 muito além da capacidade de compreensão humana. Pra mim, primeiro é concebível. Pode ser complicado, mas não quer dizer que nesse outro mundo eu não possa aprender. Tá? Eu acho que pode se aprender qualquer coisa. Até as coisas que, pra nossa cabeça de ser vivo aqui, são extremamente complicadas. É um nível que ele não é só um nível maior. Ele é um nível que ele é infinitamente maior, entendeu? Esse é o problema. O infinito só quer dizer que você não sabe explicar. Não é. Lucas. Quando você muda do mundo 2D pro 3D, você ganha universos infinitos de 2D. Quando você muda do 3D pro 4D, você ganha universos infinitos de 3D, entendeu? Mas esse que é o lance, Lucas. Eu vou falar que a bactéria não vai ter a capacidade de ser no mundo 3D, mas nós vivemos no mundo. É muito a mais que isso, sacou? Esse é o problema. Lucas, não é um pulo de complexidade. Mas o que você tá falando não é uma impossibilidade total, é só uma dificuldade muito grande. É que você tá reduzindo uma dificuldade infinita em só uma dificuldade muito grande, entendeu? O problema da Mas eu entendi o que você tá falando. Então fala assim, Lucas. Então fala assim, é impossível. Então fala assim, não fala que é muito difícil, porque o mundo difícil, literalmente é isso, muito difícil. Agora, se tu falar assim, Rafael, é impossível, eu posso discordar de você, mas concordarei que na sua visão é impossível. Eu não tô dizendo que é impossível, eu tô dizendo que então pronto, Lucas, se é muito difícil, dá pra fazer.
Ponto. Agora, uma outra questão com relação a isso, né? Tipo, a gente tá falando sobre uma aparição de forma geral, né? Digamos assim, todo mundo tá vendo, né? Tipo, então é isso que a gente tá tentando explicar. E no caso de aparições que são específicas, digamos, só quem é sensitivo que consegue enxergar. É isso que eu ia puxar, porque manifestações físicas não explicariam esse fato de que existem pessoas que tá vendo uma aparição ali e uma outra pessoa do lado não conseguem fazer essa observação. Então, quer dizer, existe algo específico de dentro do visualizador que tem uma chave interna que permite com que ele faça essa visualização que outra pessoa não necessariamente vai ter. Existem histórias que várias pessoas conseguem ver. Ok, existem, mas não é sempre. Aí a gente deixa de falar da aparição física, né? Que a gente passa externa ao observador e a gente passa a falar da aparição interna ao observador, que não tem a ver com o mundo externo dele. Alguma coisa tá mexendo com as sinapses na cabeça dele pra fazer ele ver um mundo diferente da pessoa ao lado dele, né? É droga. E quem sou eu de falar que ele não viu? Que volta pra aquele caso lá da Carla Moran, lembra? Eu não posso dizer que a pessoa não viu aquilo. Sim, claro. Não, a gente tá levando em conta aqui que a pessoa viu a aparição. Ela viu, ponto. Ela viu. Se aquilo tem um propósito metafísico, espiritual e tal, isso não é importante pra gente. A gente tá fazendo o exercício físico aqui, aquela coisa quando da tua prova de física, né? Tipo assim, atrito irrelevante, né? Desprezível, é isso. Desprezível eu ter esquecido isso. Mas ainda bem, muito tempo que eu não faço uma prova de física. Mas enfim, mas realmente, isso é uma questão, né? E isso pra mim é um ponto dificultoso, porque assim, eu não quero falar que toda aparição espiritual é algo que é um bug da cabeça da pessoa. Eu não gostaria de chegar nessa conclusão. O que pra mim só faz ter que essa explicação, na verdade, é por outros fatores internos nossos que permitiriam acessar essa chave. Por exemplo, muitas crenças espiritualistas acreditam que existe um órgão no nosso corpo chamado glândula pineal, né? Que seria aí uma glândula endócrina que faria, muitas culturas diriam que tá no meio do nosso cérebro, que esse órgão, ele se calcificaria. Eu tô falando exatamente as palavras que são usadas. A gente não entende, tipo assim, quando a gente abre a nossa cabeça, não vai ter nada calcificado de cálcio ou petrificado ali dentro, né? Mas seria uma questão... Uma analogia. É uma analogia, né? Se calcificaria depois da infância e aí a gente perderia esse contato com outro mundo, com outra dimensão e com outros seres. A explicação de por que crianças têm uma predisposição maior a amigos imaginários, a ver coisas e conversar sozinha. Exato, né? O que levaria a crer, por exemplo, uma analogia muito como, por exemplo, tubarões, né? Que existe aquele órgão elétrico que ele consegue sentir não apenas o cheiro, não apenas ver, mas ele consegue sentir a eletricidade à sua volta. Uhum. Então ele consegue saber se um peixe tá perto, né? Isso é muito... Ou então as cobras, né? Que elas têm aquele sentido térmico, né? De calor, né? É, um sensor de calor, né? Então, ou seja, essa glândula pineal seria um sensor para outra parada que a gente não entende. Mas das duas formas, dos dois exemplos que você usou, tanto do tubarão quanto das cobras, tipo assim, eles estão reconhecendo que fisicamente existe, né? Sim, o calor, a eletricidade estática, o movimento, né? É o que a gente consegue medir, pelo menos, né? A gente poderia construir medidores que tenham a mesma sensibilidade que o tubarão sensível à eletricidade, por exemplo, mas a gente não consegue para as coisas de fantasma quando as crianças têm essa visão. Vou dar um exemplo interessante de uma coisa que nós conseguimos medir, que nós conseguimos detectar, pelo menos, claramente, facilmente, inclusive. Qualquer criança aprende como saber isso na escola, mas, por exemplo, eu tava vendo um documentário de uns 2 anos atrás, talvez isso tenha mudado agora, que é dificílimo explicar como os animais conseguem se posicionar no globo, como eles sabem onde eles estão. Isso é foda. E que tem uma pessoa, acho que na Inglaterra, não sei, que o cara tava treinando, tinha uma universidade, acho que em Londres, enfim, tava treinando pessoas para as pessoas saberem onde que era o norte, com um cinto elétrico lá, né, um negócio que projeta um campo. Isso é um ab-shaper, cara, isso aí é pra criar gominhos na barriga. Eu não sei agora o nome do... Eu não sei exatamente. Ele queria transformar as pessoas em pomba, é isso? Não, pra saber que, por exemplo, assim como as pessoas conseguem saber se tá quente, frio e coisa do tipo, a pessoa sabia, assim como os animais, naturalmente pra onde ficaria o norte. Então, o campo magnético da Terra, digamos. Exatamente. Sim. Sim, pra justamente desenvolver essa habilidade que, que vários animais possuem. Eu já li a respeito disso, falando que existem pessoas que têm essa habilidade, assim, que é específica, mas que algumas pessoas, obviamente que deve ser um
número reduzidíssimo, né? Mas já foi catalogado isso, pessoas que têm essa sensibilidade de serem afetadas pelo campo magnético da Terra. Tipo não, assim. e detalhe, Raul, pro ouvinte que tá ouvindo a gente, não é que o cara é um soldado treinado, ele sabe reconhecer rapidamente onde fica o norte. Não, é uma pessoa em qualquer lugar, com os olhos fechados, sem conhecer nada, ela consegue, sendo girada, reconhecer exatamente no mesmo momento, tipo uma bússola, onde é o norte. Então, assim, existe esse tipo de pesquisa. Não se sabe qual é o órgão que detecta, como que se detecta, não sabe como a pomba ou alguns animais detectam isso, mas tá lá, a gente tá sendo não sabe desenvolvido. por que as aves migram do jeito que elas migram, né? Eu ainda não consegui achar nenhum estudo que tenha batido o martelo do porquê que elas vão em determinadas direções. Provavelmente porque muitas morreram com frio e falaram, ó, galera, tá frio, Mas ó, Jacaúna, eu tava falando do nível de complexidade da aparição física, porque eu acho a aparição mental muito mais plausível. Eu acho muito mais possível que as pessoas tenham visitas de fantasmas nas mentes delas, de verdade, do que aparições físicas de um universo 4D. Porque a dificuldade de um fantasma aparecer pra você na sua mente é dele entender qual que é o padrão das suas sinapses, de como a sua biologia e a eletricidade do seu cérebro se relacionam. Uhum. Isso é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. A dificuldade de você estar em um universo 4D e se orientar é uma dificuldade muito difícil e infinitamente maior, entendeu? Então eu acho, apesar de ainda achar muito difícil, é muito difícil que eu consigo ver onde tá esse teto. Eu consigo entender qual que é esse limite, entendeu? Mas uma coisa que a gente tá falando, tipo assim, você falou aí, né, do processo de formação das sinapses, né, as relações eletroquímicas ali nos seus neurônios e tal, mas tipo assim, não se sabe exatamente como se forma, por exemplo, o pensamento, as memórias, né, tipo assim, a gente sabe biologicamente o que acontece, né? A área do cérebro a gente sabe, mas como, né? Exato. Como que o cérebro, digamos, engendra isso, cria isso e armazena, a gente não faz ideia ainda de como isso... Esse de a gente não faz ideia é um comentário complicado, porque a gente faz ideia sim. E tem papers excelentes sobre isso em neurociência, tem avanços muito bons, especialmente nas últimas 2 décadas, explicando, claro que a gente não sabe tudo e nem nos mínimos detalhes, mas com detalhes muito legais de como funciona, onde fica e o que acontece. Quais que são exatamente as expressões físicas de cada parte do nosso pensamento. A gente fica repetindo que a gente não conhece, mas a gente já conhece sim, cara. É nossa ignorância de estudar a ciência. Não, eu tô falando que, tipo assim, eles reconhecem o quê? Qual é a área do cérebro que tá atuando na formação do pensamento, tipo assim, aonde que tá acontecendo, mas eu tô falando, tipo assim... Eu entendi o que o tá falando, é tipo assim, a gente não sabe exatamente o que é mente, né? Mas sabe, cara, essa que é a parada, sabe sim, cara, é que tem muita discordância dos detalhes dos pormenores, mas a gente sabe sim. Inclusive, por exemplo, a gente sabe não só o local onde tomada de decisão acontece, mas a gente sabe exatamente quais que são as cadeias de neurônios que acendem quando a gente toma uma decisão e quais são as diferenças das cadeias quando a gente toma um tipo de decisão baseada em algumas informações versus outros tipos baseados em outras, cara. O pensamento é essa cadeia. Então, isso que eu tô falando. A gente tem mapeado o que acontece, tipo assim, no seu cérebro quando isso tá acontecendo. Mas eu tô falando, tipo assim, o processo de formação, digamos assim, das imagens, de como isso é montado na sua cabeça, a gente não sabe, entende? Tipo assim, como é o funcionamento, digamos assim, da sintonia fina, assim, de como a imagem é formada, entende? Esse tipo de coisa. Sabe, cara, eu preciso te apresentar um experimento que os caras colocam 2 macacos pra controlar o mesmo braço de robô e a mesma cabeça de robô ao mesmo tempo. E os 2 macacos têm que colaborar, eles estão ligados mentalmente, tá? Eles têm que colaborar dentro da cabeça deles, pra conseguir comandar o robô ao mesmo tempo. O Pacific Rim. Cara. E os 2 estão num robô gigante, né? E a gente macaco já consegue fazer isso, né? E humanos ainda não, né? A gente consegue fazer em humanos sim, a gente não faz. Era piada, Lucas. Era piada com relação ao filme. Pô. Relaxa. Mas a gente consegue entender exatamente qual que é a expressão dos macacos, a expressão de imagem mental que os macacos têm do movimento que eles vão fazer, e a gente consegue tirar isso em código também, e depois remontar isso, não em uma imagem pixelada de JPEG, por exemplo, mas a gente consegue bater os dados de quais são os dados que representam a imagem mental. Você acha que, tipo assim, se você artificialmente conseguisse fazer aquela mesma cadeia de neurônio, ter a mesma intensidade eletroquímica que teve naquele momento, você conseguiria reproduzir esse pensamento de
forma artificial e formar, digamos, a mesma imagem, tipo assim, através de um estímulo. A gente tem experimento de ratinhos, por exemplo, que a gente solta o ratinho A pra andar pelo labirinto e a gente conecta o ratinho A com o ratinho B mentalmente e o ratinho A diz pro ratinho B quais decisões tomar e por onde ir. Eu tô só imaginando o ratinho da TV agora. Mas, Lucas, então isso tem a ver... Eu acho que a gente daqui a pouco tem que voltar de novo pro lance do fantasma, mas isso, pra mim, isso é muito interessante pra gente formar um pouco desse conceito de mente, pra gente supor as coisas que o fantasma vai aparecer. Então, se um fantasma consegue ligar com você mentalmente, Andrei, se ele tem essa capacidade, partindo pra esse ponto que isso é possível, não é tão difícil o fantasma conseguir botar a informação na sua cabeça e assim aparecer pra você mentalmente. Pra fazer isso, você precisa de um fenômeno físico no mundo real. Sim, também. Então, a gente parte do princípio que, tipo assim, que esse fantasma não tem, digamos assim, manifestação real no nosso plano, né? Como ele faria isso, entende? Eu acho que essa que é a grande questão. Então, mas essa parte de ele primeiro se aparecer fisicamente pra então fazer a ligação mental, realmente não sei, a gente não tem explicação. Mas partindo do pressuposto que isso é possível, a parte dele se manifestar na sua mente com uma ligação mental já deixou de ser tão ficção científica assim. A gente já tá chegando lá. Deixa eu só fazer uma pergunta, então, só pra me basear em uma das... É que eu tô formando aqui algumas hipóteses, que elas vão desde manifestação material até realmente essa coisa mais mental. Mas deixa eu só perguntar pra você, então realmente é aquele conceito de que a mente é uma ilusão e é uma construção química, então é mais ou menos isso, né? A gente construiu a ideia de mente, uma ideia utópica de mente, mas na verdade é o nosso cérebro que tá camuflando todos esses processos mecânicos. Seria isso, mais ou menos. A forma com que a gente fala sobre mente reflete muito ainda do que Platão falava sobre mente, uma palavra da metafísica que paira sobre o corpo, mas nada a ver, cara. É muito mais físico do que isso. Sim, perfeito. Que eu tava lembrando daquele experimento lá que acho que a gente chegou a conversar sobre o fato da gente não ter um livre-arbítrio real, né? De que, na verdade, nosso cérebro já tomou aquela decisão. Decisão faz tempo. Faz muito tempo, através de química, através de necessidades biológicas. Ele já mandou aquele código e ele cria uma imagem mental falsa de que você tá tomando aquela decisão pra te deixar mais confortável quanto aquilo. Se você não tomar a sua atenção pro fato de que você tomou aquela decisão, o seu cérebro nem conta pra você. É aquela questão do doce, né? Você tá com vontade de comer doce, na verdade é o seu corpo gritando por algum mineral, às vezes nem glicose, às vezes algum tipo de mineral mesmo que o seu corpo tá precisando porque tá em falta. E na verdade isso tá refletindo como o quê? Vontade de comer doce. Eu não sei se chegaram a ver aqueles casos dois casos que tiveram, dos carros que dirigem automaticamente nos Estados Unidos. Um foi que um caminhão com a carroceria branca estava atravessando o cruzamento e o carro não identificou uma parede, ele identificou aquilo como um fundo infinito e enfiou o carro embaixo do caminhão e eu acho que a pessoa morreu, se não me engano. E o outro foi um caso de um atropelamento, que foi, tipo, o carro tava andando automaticamente, isso com a pessoa dentro, óbvio, né? A pessoa não tava dirigindo, tava o carro dirigindo automaticamente, e uma pessoa, tipo, saiu da área escura da rua, né? E entrou na frente do carro, digamos assim, num espaço em que não daria pro carro frear, sei lá, a 2 metros dele, e ele tava numa velocidade muito grande, ele não conseguiu parar e atropelou a mulher. E aí isso gerou um debate lá nos Estados Unidos, tal, né, sobre isso, sobre a eficiência desses carros, né? Aí um cara falou sobre isso, falou, mas no primeiro caso, ok, foi uma falha de software, né, de reconhecimento, mas no segundo caso, mesmo se fosse o piloto humano mais qualificado, ele não teria conseguido parar o carro, né? É uma questão física. Aí um cara fez, durante um debate, fez uma pergunta pro cara, eu não sei qual, mas ele fez uma pergunta pro cara. Imagina que o carro está andando a uma velocidade X, e aí ele não vai conseguir parar, e aí tem um lado, digamos, tem 2 pessoas e do outro lado tem 6 pessoas. Então, assim, de uma forma ou outra, a inteligência artificial, ela vai ter que decidir se 3 pessoas ou se 6 pessoas, né? Então é isso que ele questiona, né? Tipo assim, inteligência artificial, na verdade, vai ter que decidir quem vai matar, né? Se 3 ou 6 pessoas, exatamente, né? Eu tô fazendo uma matéria de dinâmicas populacionais, que é basicamente você pegar modelos físicos e aplicar em evolução de populações. E ver como se dá esses comportamentos de predação, enfim, falando sobre um paradoxo que eu fiquei assim, calma, o que você tá falando é meio esquisito. Tem um experimento do trem que você, tipo, tem que decidir. Não é do trem, não é do trem, não. É uma coisa biológica mesmo. Até porque o do trem é muito fácil, você faz um drift e você mata todo mundo no processo. Ai, Deus. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
Agora, voltando agora pros fantasmas, a questão é, eu elaborei 4 hipóteses aqui, só que algumas delas ainda pela minha limitação mental aqui, de não entender a física. Vamos lá. Ainda para manifestação física. Antigamente, a gente acreditava, antes da mecânica quântica, a gente acreditava que, para algumas explicações de fenômenos astronômicos, quase, hein, ato falei, a gente acreditava que existia uma substância no universo chamada éter, né? Isso é muito legal que, por exemplo, quando você vê escritores que gostavam muito de ciência, como, por exemplo, Lovecraft, principalmente ficção científica, falava sobre alienígenas e tal, por exemplo, tem um conto dele que tem uns caranguejinhos que ele tem umas asas que ele diz que são asas que são próprias para navegar pelo éter do espaço, né? Isso demonstra um pouco sobre essa crença e tal. E o éter, em teoria, seria algo invisível, algo que a gente não consegue ver, algo que a gente não consegue perceber. E, obviamente, a gente sabe que não existe o éter da maneira como é construída, como era construído daquele tipo de conhecimento, mas e se existir uma substância ao nosso redor, como se fosse o ar, em que a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar e a gente não consegue medir, como se fosse algum tipo de matéria escura, por exemplo? Isso que eu ia falar, né? O espaço-tempo é isso. Então, e se o espírito, no caso material mesmo, ele tá influenciando diretamente sobre essa substância, ou esse conjunto de substâncias, e projeta esse tipo de coisa conscientemente? A gente volta pra minha teoria dos mundos paralelos, e que dá pra conectar com o nosso. Tá, então isso aqui é possível, ok. Eu vou colocar aqui um... Mas aí que tá, possível em termos, quer dizer, tipo assim, o que faria esse cara que tá num outro plano de barreira vibracional e energia suficiente pra poder romper essa barreira, vir pro nosso universo? Eu acho que ele não precisa estar no nosso universo pra poder modificar as coisas. Fisicamente, né? Não precisa. Eu posso oferecer uma outra solução pra você, André? Eu tenho 4 outras soluções. Teletransporte quântico, talvez? Jesus. Ele fecha a porta na casa dele e, ao mesmo tempo, os átomos da porta da sua casa imitam o movimento da casa dele. Ele é um doppelganger. Eu tenho uma solução pra você, André. Por favor. Preparado? Não, mas vai. Já tô sem cueca, vai. Eu quero que você imagine o volume de uma esfera, o espaço dentro de uma esfera. O tamanho dela não importa. Imagina o volume dessa esfera. O que a gente sabe sobre a física é que se a gente quiser saber tudo sobre essa esfera, tudo sobre o que está dentro dessa esfera, a gente precisa saber sobre cada pontinho mínimo dela, cada espacinho Planck dela. O espaço Planck, que a gente chama de distância de Planck, é o espaço mínimo significativo do mundo físico, como a gente conhece. Então, para cada espacinho Planck, para cada pontinho, a gente precisa saber massa, tudo bem? Uhum. A gente precisa saber momento, que é a mistura de velocidade com direção. A gente precisa saber se ali tem alguma carga, positivo ou negativo, no caso no eletromagnetismo, e spin, que é mais uma outra característica da partícula. A gente precisa saber isso. São 4 informações sobre cada pontinho dessa esfera. É bastante pontinho nessa esfera, e para cada pontinho são 4 informações. Existe um princípio geométrico que diz pra gente, isso é uma regra da geometria, que se a gente fosse codificar tudo isso, essas 4 informações sobre cada pontinho, o quanto a gente ia precisar de espaço para codificar as informações dentro dessa esfera é exatamente a área de superfície dessa esfera. Caralho! Essa é uma coincidência geométrica e física muito alucinante. Então, se você quisesse simular um universo dentro de uma esfera, você pode escrever ele em código todinho na superfície. Então, a gente chama isso de princípio da simulação. Existe aí a hipótese muito física, por sinal, de que o que a gente considera como universo físico aqui dentro do nosso universo nada mais é do que informação codificada na superfície. A gente tá sendo simulado nessa hipótese na camada exterior dessa esfera, né, na superfície, e aqui dentro é só essa de simulação que a gente tem. Essa teoria faz muito sentido, por sinal. Muito sentido. Se o fantasma existe de alguma forma fora dessa esfera, ele pode alterar o código da superfície. Então ele pode alterar o que tá dentro. Cara, eu acho isso muito legal porque isso entra com uma outra hipótese mesmo. Mas vamos lá. Guarda esse momento, até porque a gente vai ter um episódio sobre o universo simulado. Mas olha só, a próxima questão seria quando a gente entra um pouco sobre essa questão da projeção mental. E aí, agora eu vou dar uma pirada. E se quando a gente fala energia, a gente fala de energia elétrica? Como é que a gente faz pros ratinhos da sua ilustração que a gente tava conversando aqui, de que eles conseguiram mexer o braço robô e tal? Como é que esses ratinhos se comunicariam entre si? Seriam por, provavelmente, aquela questão de energia elétrica.
elétrica que é mandada uma pro outro, de estímulo. Seria isso? Isso. É impulso elétrico codificado, tá? Então tem ali um código que o humano escreveu pra codificar o impulso elétrico da cabeça de um ratinho pra cabeça do outro, que pra um ratinho entender o impulso elétrico que tá na cabeça do outro. Mas a gente tá projetando isso com eletricidade. É corrente de elétron mesmo. Então olha só. Então, e se quando o fantasma tá puxando energia térmica pra fazer uma manifestação, na verdade, ele tá convertendo energia térmica para enviar impulsos elétricos pra dentro... Cérebro de todo mundo, e aí todo mundo vê ele, pode, talvez. Sim. Não, mas não todo mundo. Ele pode mandar, inclusive, pra uma pessoa específica e só essa pessoa tá vendo também. Sim, mas isso que eu tô falando, tipo assim, no caso de quando a aparição é pra todas as pessoas que estão ali. Sim, pode ser. De sensibilidade, né? Sim. Poderia ser algo parecido. É possível, faz sentido, mas tem dois Só problemas. seria, Andrei, com relação a provas físicas, tipo foto e filmagem e som, por exemplo. É, mais ou menos. Os dois problemas que eu vejo você teria que ver esse capacitador, alguma coisa que tá transformando essa energia térmica para energia elétrica, ela também tem que ser física, entendeu? A gente não tá vendo onde tá esse capacitador, esse transformador. E o segundo problema é que a energia térmica necessária para você transformar isso de impulso elétrico na sua cabeça, André, é bastante. Não ia só ficar friozinho, você ia congelar todo mundo ali, cara. A gente parte do princípio, digamos assim, da física do nosso universo. Mas imagine que no universo do fantasma ele consiga comutar essa energia de uma forma muito mais eficiente, por exemplo. Ele consiga transformar, tipo assim, menos calor em muito mais energia elétrica, de alguma forma. A parte é do princípio que dá pra fazer. Olha só, como eu disse anteriormente, só porque não sabe explicar como que faz a transferência, não quer dizer que ela se torna impossível ou inviável. Não, mas ela é relevante. Ela é relevante porque é uma limitação. Realmente, o Lucas tem razão. Tipo, há perda de energia, né? É muito grande, né? Não é que a perda de energia, é que energia térmica, ela tá dissipada no ar e a gente tem muita pouca energia térmica no ar. Sim, ficaria muito frio e você congelaria, eu entendi isso. Eu vi uma vez sobre essa questão do Matrix, né? Usarem os seres humanos como pilhas, né? E o cara falou, cara, ele fala, a quantidade de energia de térmica e elétrica que um corpo humano produz é muito baixa, né? Então, tipo assim, seria um processo muito ineficiente, né? Quer dizer, essas máquinas seriam muito burras, elas poderiam gerar muito mais energia de outros, sei lá, com energia eólica, térmica, geotérmica, sei lá, de alguma forma, assim, né? Nuclear, né? Sem usar as pessoas. Mas eu vou mais também, além, né? eu vou mais além. Eu vou oferecer uma solução pro problema que você propôs, André. Uhum. E se essa energia não precisa ser térmica? Ela pode ser uma energia química ou até mesmo uma energia nuclear. Se esse fantasma tem capacidade de retirar energia térmica do ar por onde ele quiser dessa forma, vamos supor que ele quebre um átomo só. Tem energia suficiente ali pra ele se projetar na cabeça de todo mundo, cara. Tá, seria uma parada meio Akira, né? Exatamente. Se ele tem a capacidade de brincar com a dissipação e a forma com que a energia está espalhada pelo universo, ele pode ir nas menores escalas, na escala atômica, e tirar a energia da forma mais eficiente. Então é muito fácil. Daí é dele de não explodir uma cidade enquanto ele tá fazendo isso. Isso que eu ia falar, né? Qualquer erro, o cara espirra na hora do processo e tem uma explosão nuclear, né? Tá, então eu acho que nesse sentido de aparição visual, ok, plausível nesse sentido, né? E no caso de... não é plausível, não! Dentro de muitas aspas, muitos poréns, muitos pressupostos, até que dá. Pensei numa história em quadrinhos pra mim. Eu tô ouvindo, eu tô tipo, gente... É tipo Fringe. Você assistiu? Assisti. E os caras falavam assim, existe a possibilidade de fazer isso. E aí, em 5 minutos, eles faziam, né? Tipo, algo que era realmente improvável, né? Em 5 minutos, o doutor lá inventava um aparelho que fazia exatamente aquilo, né? Mas agora, com relação a digamos assim, a movimentação, tipo assim, isso, fenômeno físico que requer, digamos assim, sei lá, toque, entende? Você sentir, você ser empurrado, você levar um tapa. Isso pra mim é mais fácil ainda, sabe por quê? Pô, cara, ser agredido por um fantasma, eu acho também é mais fácil ainda do que aparecer fisicamente e ser tocado livremente do que fazer um esforcinho. Não. Isso nas nossas crenças, agora fisicamente. Sim, não, com certeza. Uma manifestação física, visualmente, você tá fazendo uma, sei lá, conversão de luz, sei lá, a gente pode viajar que existem formas simples de fazer isso, né? Tipo, não sei se é uma projeção de filme, uma holografia, algo assim. Agora, você tocar algo de outro universo, pra mim é muito mais complexo. Mas, e se você teve apenas a impressão de que
tocaram e não te tocaram de verdade. Isso pra mim seria muito fácil. Eu tô falando, tipo assim, de movimentação de objetos, coisas que levitam, ok. movimento, esse tipo de coisa. Aí fudeu. Eu queria perguntar, ontem eu estava lavando a minha louça e só uma parte do meu braço arrepiou. Eu cacei a cozinha inteira. Não tinha nenhuma variação de temperatura, meus cachorros não estavam na parte da cozinha, nada. Como é que eu explico isso? Eu não sei explicar. É um fenômeno biológico, né? Uma parte do braço só, eu não acho que tenha sido biológico. Então acho que foi um fantasma, então. Porra, você que fala que o mais provável é o mais fácil. Agora foi o diabo que tocou você, é o demônio. Porra. Eu não sei explicar. Pô, aí você tá dificultando o simples. Às vezes, Jay, o diabo, ele só vem no nosso cangote e fala assim, Jay... E aí, filé? E aí, filé? Então, tudo isso que a gente tá falando de projeção mental, essas paradas assim, isso aí não explica realmente fenômenos físicos do tipo poltergeist, né? De jogar coisas na parede. Aí fudeu. Isso que eu ia falar, eu não sei explicar. Quando as coisas começam a se mover da mesma forma que eu não sabia explicar porque eu tinha me arrepiado. Eu não sei, eu não consigo trazer nada da física pra explicar. E se não for uma questão espiritual? E que questão que vai ser? Muita gente fala que muitos eventos desses, principalmente em casos de possessão, que há essas manifestações físicas de levitação, cama tremer, esse tipo de coisa, não é necessariamente um evento do fantasma em si. Quero ver. Mas é uma liberação mental da pessoa, né? Tipo, existe essa crença metafísica de que adolescentes têm muita energia acumulada e às vezes... Realmente tem. Sim, de certa forma tem. Assim, pra quem acredita nesse esquema de energia, espiritualidade, coisa do tipo assim, por exemplo, há lá poderes a lá Jean Grey, né, de movimentação com a força da mente, é até mais difícil de explicar justamente por causa da força, de onde vem, de onde a energia que é transferida por um objeto na mente da pessoa passa, que não sei o que isso é. Para quem tá procurando a explicação física na clássica, na física clássica, ou na física seja lá de que você chamar, é mais difícil ainda do que a gente tá falando aqui. E botar força em alguma coisa com a sua mente, fazer essa coisa, se mover com a força da mente, com o seu olhar, é mais difícil ainda, eu acho, de tentar uma explicação lógica. Eu posso tentar uma? Vai. Ah, claro. Pra eu tentar essa explicação, primeiro eu tenho que explicar o que é energia potencial. Eu não acredito que você vai por aí. Ai, meu Deus. A gente vai matar eu até o final desse episódio. Então vamos falar de energia potencial primeiro. Lembra que eu dei aquela explicação de energia, é a capacidade de fazer trabalho, então a energia é a capacidade que a gente tem de mudar a velocidade e direção de alguma coisa. Agora, imagina que o Andrei, ele se vestiu de cisne branco, e ele vai pular de bungee jumping, vestido de cisne branco, lá do topo do edifício Copan. Sabe aquele que tem ali no Ipiranga? Imagina o Andrei todo lindo, cheio de pluma branca, de glitter, um bico dourado, um baita de um cisne. Pro Andrei poder pular lá do alto do Copan e voar tal qual um cisne lindo, ele precisa antes subir até lá. Tanto com o elevador ou ele subindo as escadas ele mesmo. Pra cada degrau que o Andrei sobe, ele tá trocando a energia dele, que é a capacidade dele de mudar a direção e velocidade dele pra cima, por energia potencial. Energia potencial vai ser a capacidade dele depois de pular e acelerar quando ele estiver caindo, entendeu? Quanto mais alto, mais energia você gastou pra chegar lá, mas mais energia potencial você tem, porque mais você vai poder acelerar e cair pra terra. Tá, e o potencial de fazer merda, ok. Mas o que isso faz o... Nossa senhora, Lucas, nossa senhora. Acho que não é só a dia que vai te matar, não, cara. Vamos fazer uma gangue. Tá, mas o que isso faz, por exemplo, um vaso varar o quarto? Então existe uma relação de a gente poder trocar energia por energia potencial. Que significa que a gente não vai só trocar velocidade e direção agora. Essa nossa troca de energia por energia potencial, no exemplo que eu dei do Andrei fantasiado de cisne e carnaval, ela passa pela gravidade. Então ali o Andrei tá lutando contra a força da gravidade que puxa ele pra baixo enquanto ele sobe pro prédio, e depois a força da gravidade vai acelerar ele de volta pra baixo. Com a física que a gente conhece hoje, a física do modelo padrão, a gente fala em campos. Então existe o campo gravitacional, o campo eletromagnético. Esses campos são características do espaço-tempo onde a gente está. Se existir algum campo que a gente não conhece,
ainda, mas ele tá ali, e tal qual eletromagnético, ou tal qual a gravidade. E durante a nossa vida, a gente troca energia por energia potencial nesse campo, depois a gente pode trocar energia potencial por movimento de... É como se fosse um elástico, né? Não, é mais ou menos isso. Você tá lutando contra forças nesse campo que a gente não conhece ainda qual é, como o Andrei subindo as escadas tá lutando pela gravidade, e depois a gente usa as regras pra mudar a direção e velocidade de novo, tal qual o Andrei caindo pelo prédio. Assim, a gente não sabe qual que é esse campo que essa troca tá rolando. Um dos problemas, caraca, eu não pensei nem muito, de repente eu posso estar totalmente errado, mas depois de ter pensado 5 segundos, um problema simples que eu acho que a energia não pode se dissipar de qualquer forma. Isso é, se você subir a escada toda que nem um desgraçado, 100 andares, aí sobe a escadaria, aí tu prende aquela energia ali, quando tu pula do prédio, você se fudeu, ok, seria essa a explicação. Mas se você simplesmente pegar e descer de elevador, a porra da energia some. É que esse é o exemplo que o Lucas deu, mas pensa numa bolinha que você tá com ela na mão e você joga ela pra cima. Você joga ela pra cima e ela vai ganhando, vai perdendo energia. E daí quando ela energia cinética, quando ela desce, ela ganha energia potencial. Mas isso aí é assim, eu sei o que é energia potencial, isso aí eu sei, só que a explicação do Lucas me pareceu muito ruim. Uma vez, eu lendo as historinhas do John Byrne da Tropa Alpha, tinha um personagem lá chamado Vintix. Uma armadura tecnológica e tal, e ele voava baseado em campos eletromagnéticos. Ele usava, digamos assim, o campo eletromagnético da Terra como trilho, né? E não ficava preso ali igual os monotrilhos, né? Certo. Então, e ele tinha uma parada que ele fazia que era assim, quando ele estava numa situação de grave perigo, ele se travava ao campo eletromagnético da Terra, girando, tá ligado? Então, tipo assim, em um segundo, ele se movimentava 100 mil quilômetros, tá ligado? Tipo assim, porque ele travou no campo eletromagnético da Terra e a Terra continuou girando, entende? E ele ficou estático com relação ao campo eletromagnético da Terra. Então, tipo assim, pra quem tá olhando, eu vendo, ele sumiu na minha frente. Tipo, eu vi ele, caralho, velho, ele é muito rápido, né? Pra ele, não, ele ficou absolutamente, leva em consideração o efeito do atrito com o ar, essas paradas todas, né? Que ele seria incinerado vivo se ele fizesse isso na vida Ele real. é a atmosfera inteira, por sinal. Não, mas é parte do princípio que o campo eletromagnético não, digamos assim, é algo estático, tá ligado? A Terra tá girando e o campo eletromagnético, digamos assim, é uma bola de energia que tá ali, né, digamos, estática, ela não tá girando junto com a Terra, né? Eu acho que era isso que o John Byrne pensava naquela época, né? O magnético é um campo eletromagnético, ele não tá se movimentando, ele não tá rodando, né, na verdade, né? Ele tem dois problemas pra fazer isso, né? Pra ele poder flutuar E o fantasma? Então, aí que eu queria chegar. Se o fantasma consegue, de alguma forma, manipular o campo eletromagnético e, digamos, fazer o objeto se movimentar, não é o objeto que está se movimentando, mas sim o objeto que está parado e a Terra que deu uma giradinha. Tá ligado? Não. Nossa, mas a Jay, a gente consegue sentir a dor física da Jay nesse momento. Milissegundos ficou travado e aí por isso que ele movimentou, entende? Bugou o Nintendo. A gente não leva em consideração que a Terra tá girando no universo também. O que ele precisava travar ali é o campo gravitacional, não o campo eletromagnético. Ele travou a parada errada. porque eu tô te puxando pra baixo é o campo gravitacional, cara. Você pode ter o campo magnético mais grande que você quiser, se não estiver apontando, fazendo força de alguma coisa, contrário ao... Rafael, depois de tudo que eles falaram, o mais grande é o menor dos problemas. Não. Ai, Jay. Não dá. Tá tudo errado. Não dá, eu vou embora. A manifestação física realmente é algo muito difícil de você explicar, né? Como é que você consegue arremessar algo que tem um peso, uma massa muito específica, né? Você tem que dar uma pirada, cara, não tem jeito. Se não der uma pirada, você não explica. Então, você precisa de uma força muito, por exemplo... É que isso aí, enfim, acho que já é um pouco malorota, né? Mas já teve gente falando que carro já sumiu da garagem, por exemplo, né? Como é que se explicaria uma parada dessa? Foi um ladrão. E não, então não foi o ladrão no caso, né? Ladrão. Calma, não, agora eu tô interessada. Como foi que essa pessoa falou que o carro... Vou te indicar depois no episódio de entrevista que eu mandei.
truque com espelho. David Blaine fez isso com um elefante. Então, exatamente. Segundo a navalha de Ockham, é muito mais fácil a gente crer que a gente tá interpretando mal um outro tipo de fenômeno, ou que alguém tá mentindo pra gente, né? Mas realmente, né, é algo pra gente ver. Mas voltando aqui pros fantasmas, e se... agora eu vou longe, hein? E se a glândula pineal... Eu gosto da teoria, é bem engraçado. Olha só, hein? Olha só. E se a glândula pineal... Me diverte. For algo muito parecido que possa ser usado como um controle remoto das nossas sensações e de como a gente enxerga o mundo de maneira limitada, e o fantasma tá mexendo com a gente ali igual o Ratatouille no filme da Pixar. Eu gostei dessa. Mas eu não entendi. No que isso explicaria a... Ué, você consegue... A glândula pineal seria o epicentro que vai enviar de maneira mais fácil de mexer ali e vai enviar os estímulos pro seu cérebro pra você escutar, pra você ver, pra você na sentir. verdade, não mexeu. Você só pensou que sentia que aquilo mexeu, mas não mexeu. É uma entrada Bluetooth pro fantasma se comunicar com você. Exatamente. A glândula pineal Bluetooth. Mas aí, Andrei, você tá partindo do pressuposto que o fenômeno não aconteceu, que foi algo da sua mente. Por exemplo, e se o copo... Não, olha só porque aconteceu na sua mente não quer dizer que não aconteceu. Não, fisicamente, ele tá falando, o fantasma fez você crer que o copo voou da mesa, se espatifou no chão e caiu ali em cacos. Mas na verdade não. Tá, mas agora eu vou dar um revés. Na verdade ele continua em cima da mesa. E aí? Sorte revés. Não, agora eu vou dar o revés. O que garante pra você que aquele copo caiu? Ele quebrou? Se ele quebrou, ele caiu. Não, você viu ele cair, ou você escutou? Aí você vai lá, pega, toca nos pedaços que caíram, junta ele e joga no lixo. Matrix 101 aqui, bicho, estímulo do seu cérebro. O teu tato é quantificável, é uma química do seu cérebro mandando estímulos. É isso. Mas daí esses fantasmas iam ter que mexer com você, com o lixeiro, com tipo assim, ele ia ter que mexer com a cadeia. Ele é o programador, Hel, acessando o teu Bluetooth. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O que você tá tentando dizer é que você tá lá, paradinha na sua. Exato. Ouvindo seu podcast de calcinha e cueca, tanto faz, se você for homem ou mulher. Se tiver usando calcinha e cueca junto, eu diria que você está correto. Aí, você tá lá na sua e de repente você tem a visão do seu computador voando, espatifou na parede e de repente nada disso aconteceu? É exatamente. Isso não é assim, não é que nada disso aconteceu. Na verdade não aconteceu, mas você viu? A vida toda vai achar que aquilo aconteceu, que você recolheu os pedaços dele, você jogou no lixo, o lixeiro pegou aquilo, sentiu aquilo no lixo. Né? Tem aquela história do... Foi aqui no MFC que eu ouvi do cara que sonhava, sonhava que tinha alguém dentro de casa e que um dia o pai dele tinha matado essa pessoa. Daí... Sim, é o pai dele depois de morto, acho que deu uma sova no espírito. Daí ele falou assim, você lembra do dia que entrou um cara aqui em casa e ele morreu? Daí o cara, mas não era sonho? Daí o pai... Não, aconteceu de verdade. Daí ele tinha passado a vida dele inteira achando que era sonho. É isso que você tá me falando? Pode ser algo... agora eu vou fuder ainda mais, ó. Ih, caralho. Existe o fenômeno de que o fantasma, ele consegue se comunicar mais facilmente através de sonhos. E a manifestação dele no mundo físico é muito mais difícil, é uma coisa muito mais rara, demanda muito mais, entre muitas aspas, energia. E quando eu falo energia, eu falo trabalho específico, né? Que a gente não consegue saber o que é exatamente. E se... Eu ainda vou colocar ainda mais fubá nesse bolo aqui, porque eu posso falar que talvez ele se comunique melhor nos sonhos, porque a manifestação dele no inconsciente da pessoa é forte. E se a gente for levar em conta, por exemplo... Cara, agora eu tô indo muito longe. Porque agora eu tô indo muito maluco agora. Agora eu tô teórico da conspiração, cabelo pra cima. E se na verdade, o fato do fantasma se comunicar melhor no sonho... Não, tô sendo muito burro. Agora não, eu tô meio... André, a parada do fantasma poder se comunicar melhor no seu sonho faz todo sentido com biológico. Aquela sua hipótese do biológico. Não, faz todo sentido com aquela sua hipótese do Bluetooth. Porque... Se a nossa mente humana trabalhando aí durante o dia, ela tá produzindo um monte de sinapse, tá gastando muita eletricidade, ela tem todo um contexto dela funcionando, isso tudo pode embaralhar ou dificultar a capacidade do fantasma se comunicar com você. Mas quando o seu cérebro quase não tem atividade, ele tem menos interferência. Você tem mais foco quando está dormindo, digamos assim. Não, acho que teria menos interferência, né? Tem menos
tem menos atividade cerebral, tem menos interferência. Por exemplo, aqui no meu laptop, quando eu coloco a entrada pro meu mouse wireless do lado do meu flash drive, o flash drive não funciona, porque um interfere com o outro. Seria a mesma coisa, a sua mente ligada aí durante o dia tem muita atividade, tem muita interferência, o fantasma não consegue falar. E nubla a comunicação. Nubla. O fantasma não consegue falar com você. Talvez até ele esteja te dando uma dor de cabeça, ou embaralhando um pouco o seu pensamento aí, mas você tá lutando contra ele durante o dia. A hora que você dorme, não tem interferência, você fica vulnerável. Gente, vocês criaram uma nova categoria de fantasma, vocês sabem disso, né? Fantasma mental. Porque, assim, isso foge totalmente do escopo do que é um fantasma, assim. Fantasma Leonardo DiCaprio. Vocês estão criando uma nova categoria de fantasma. Literalmente. A origem. Ó, agora eu vou mais louco ainda. Então agora, beleza. Porque tem o esotérico, ele às vezes ele mistura tudo, né? Eu gosto disso. Ele mistura tudo. Por exemplo, tem esse lance lá dos selos, dos sigilos e dos servidores e tal, que é uma crença espiritualista muito forte, em diversas outras religiões, inclusive tem isso também, que a nossa mente consciente, ela nos atrapalha, inclusive atrapalharia manifestações de coisas que a gente quer no nosso universo. Por quê? Por a gente estar aqui, meio que a nossa mente consciente, ela cria obstáculos pra gente. Porque a gente não abstrai as coisas de maneira tão fácil, né? Então a gente coloca dificuldade propositalmente. Então o nosso inconsciente, ele trabalharia melhor manifestações metafísicas no mundo. Eu não sei como isso poderia acontecer com o fantasma, então não sei porque eu tô citando isso. Mas pode ser uma questão dessas, né? A pessoa lidar com a raiz da sua imagem simbólica sem essa coisa nublada da consciência, se torna algo mais fácil de comunicação. Inclusive, ela pode usar essas imagens de arquétipos. Inclusive, isso explicaria por que os fantasmas, eles mudam culturalmente. Essa coisa da mulher de branco, do vulto, seria, na verdade, projeções arquetípicas do seu inconsciente sendo... Calma aí que agora tá difícil, que eu já criei muita coisa em cima. Dos jeans, né, no Oriente Médio, você tem a cultura do fantasmas orientais, tipo do Japão, são bem diferentes dos ocidentais aqui, né? Andrei. Andrei, qual é o número desse programa aqui que vai sair? Eu não faço a mínima ideia. Não foi uma pergunta difícil, não. Minha cabeça já tá no... Mais 200. Olha só. Se alguém caiu no Mundo Freak agora, o primeiro problema que a pessoa tá ouvindo é esse. E a pessoa nunca ouviu nada sobre arquétipo. Porra, ela tá errada. Tá errado. A gente fala de arquétipo, quando o Kelly tá então, é arquétipo direto. Porra! Nossa senhora! Isso é o básico pra entender alguma coisa. Se você pretende entender alguma coisa de fantasma ou coisa sobrenatural, tem que entender os arquétipos das manifestações. Por isso, por exemplo, muda de cada país. Como você disse, não tem mistério. Isso é o cotidiano normal. Tem que saber disso. Tá? Desculpa aí se eu caguei em regra. Meio que corrobora a teoria de que o fantasma é uma construção mental, né? De que é algo que não existe de verdade. Não. Esse que é o ponto. Não é o fantasma não ser real. É como nós interpretamos o que vemos. Esse que é o ponto. O fantasma pode ser... A gente tá vendo uma parada e o cérebro tá interpretando em cima dela pra dar sentido àquilo que a gente tá vendo. Exatamente. Que a gente já conhece, né? Exatamente. Senão você não consegue interpretar corretamente, você não consegue assumir que aquilo ali... É como, por exemplo, naquele filme que o Carl Sagan escreveu o livro lá, o Contato, né? Que a mulher vai ver o pai dela, porque senão ela não ia conseguir entender, ou ela ia perder muito tempo pra entender o que ela tava vendo. E não ia prestar atenção ao quê? Na mensagem. Exatamente. Olha aí, Rafael, toca aqui, high five. Tudo bem. Ó, mais uma coisa que eu vou falar pra vocês, ó. Vocês sabem aquela lenda que os monges tibetanos levitam, né? Isso, que é a técnica deles de meditar, e aí eles levitavam. Sabe de onde que veio isso, né? Vocês sabem? Não lembro. Não. Me lembre. No início do século passado, quando os primeiros ocidentais começaram a visitar os templos, que eles tinham aquela técnica de ficar lá na posição de lótus e eles davam um impulso pra cima e, tipo assim, saltavam literalmente com as pernas cruzadas, né? Tipo assim, você usa o impulso do seu corpo pra dar um salto. Tipo assim, você sai do chão, né? É tipo música baiana. Da posição de... E aí, o que os caras fizeram? Os ocidentais fotografaram os monges fazendo isso. E aí, com o poste de uma foto mostrando um cara de perna cruzada, tipo assim, a 30 centímetros do chão, as pessoas olharam e falaram, caralho, tipo, esse cara tá voando, né? Tipo, na cabeça deles não cabia a possibilidade de que um cara sentado no chão de pernas cruzadas conseguisse dar um salto, entende? E aí criou-se toda
a ideia de que monges tibetanos flutuavam, né, tal. Então isso que eu tô falando, foi uma construção, entende? Tipo, atribuíram eles o poder com base em algo que eles viram, imaginaram e falaram, é isso. Então é isso que a gente que eu tô querendo dizer com relação aos fantasmas, entende? Essa característica cultural dele, né? Sim, claro. Uhum. É a construção cultural que leva as pessoas a interpretarem, né, essas coisas desse jeito, né? E não ao contrário, não o fantasma que apareceu e aí a cultura da pessoa fez interpretar ele. Mas aí também a gente leva em conta também, é algo que a gente não tá levantando aqui, com relação a uma hipótese de um mundo espiritual, que seria esse mundo de confluência que não tem como não falar que não é afetado culturalmente. Então quer dizer, a pessoa morreu aqui, ele tem toda uma carga cultural com ela. Vamos imaginar que existe um pós-vida, vamos imaginar que existe um espírito dentro do cascão, que é o corpo material, o corpo físico dessa pessoa. Dentro do cascão e da Mônica também, do Cebolinha. Tá bom. Quando ele vai chegar lá no outro mundo, ele vai formar, talvez, uma comunidade muito parecida com a da que ele veio, né? E você vai ter comunidades e mais comunidades de diversas décadas, séculos, de geografias e de pensamentos e de ideologias. Isso vai ser algo muito caótico, né? Isso depende muito da religião, né, André? Sim, claro. Tem vertentes do espiritismo que dizem que não, né? Que o que aprendeu aqui fica aqui e lá você é outra coisa, é outra vida, outros princípios, outros aprendizados, né? Lá no mundo espiritual deve ser cara, imagina aqui com os nossos 7 bilhões de pessoas vivendo, cada um guerreando, cultuando e fazendo todo mundo se discordando. Imagine o total dessas 7 bilhões de pessoas. Quando morrer mais as pessoas que estão lá, tu imagina a confusão, cara. Lugar em que você não morre mais, imagina, você pode tretar o tanto que você quiser. Mas nosso lá, né, cara? Bônus hora, brigar, sair na porrada, é capitalismo pra sempre a parada, cara, é isso aí, cara. Deve ser um caos mesmo, hein, cara. Exato. Mas só pra um parênteses aqui, porque o Rafael, ele fez realmente raro, inclusive, o momento em que ele consegue fazer uma edição aqui no programa. É engraçado. Mas eu gostaria até de fazer uma reiteração. Quando eu falo arquétipo, é usado esse conceito neoplatônico de mundo das ideias. Pela psicologia analítica, é um termo de formas imateriais que existem na nossa psique, que para Jung, né, que foi um grande precursor aí da psicologia analítica, refere-se a essas estruturas inatas que servem como matriz para expressão e desenvolvimento da própria psique, né? Então seria essas formas que estariam por uma questão biológica, genética das coisas. Então antes mesmo de cultura, antes mesmo da gente adquirir cultura, a gente já nasce com uns slotzinhos e a gente vai preenchendo com conteúdo cultural, vamos colocar assim, né? Com outras questões aí, inclusive isso vai lidar também com o inconsciente coletivo e por aí vai, né? Só uma coisa, eu queria voltar para aquela questão que a gente tava falando de... Na verdade, o que leva o copo a se movimentar? Tipo, foi a sua mão, foi lá, né? As moléculas da sua mão criaram atrito, seguraram essa porra, e aí o movimento do seu braço trouxe ele, mudou ele de posição, certo? Certo. Então, na verdade, imagina que esse fantasma consiga, digamos assim, manipular moléculas que não estão visíveis, a ponto delas encostarem no copo e fazerem ele se mexer. Tinha um desenho antigo que passava, que era ridículo, que era o Aquaman, tipo, ele tava embaixo d'água, aí ele fazia o movimentozinho assim, e saía uma bolinha de água da mão dele e acertava o inimigo, isso tudo embaixo d'água. Bolas de água embaixo d'água e arremessava essas bolas de água. Então você imagina, cara, é impossível isso, né? Afinal ele tá na água. Mas não, imagina que fosse, tipo assim, uma água que tivesse mais densa, entende? A bolinha ali fosse mais densa. Sei lá, imagina, uma concentração de ar que encostasse no copo. Não tem como. Se elas estivessem tão concentradas a ponto de mover o copo, você ia conseguir ver, né? Quase, foi quase! Ó, agora vamos lá, hein? Agora, pra fechar a noite aqui, a maior hipótese que eu mais gostei. Levando em conta a nossa discussão do chocolatinho depois do almoço, que seu corpo, na verdade, está mandando uma mensagem bioquímica pro seu cérebro, e aí ele vai camuflar, o seu cérebro camufla aquela parada e dá a impressão de que você escolheu conscientemente comer aquele chocolatinho, e não, na verdade, foi uma decisão já pré-tomada pelo teu corpo e você não percebeu. E se a projeção do fantasma é porque a tua vida tá muito comum, e aí teu corpo manda uma decisão e fala assim... Dá um sustinho nesse cara. Exatamente. O que esse filho da puta precisa tomar um susto. E aí ele cria um fantasma na tua mente e tu toma a porra do susto. E aí? O cérebro é o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro. Você deu a clássica explicação de tipo...
tá tudo em paz, tá tudo certo, e seu cérebro fala, eu vou fazer uma merda, porque minha vida tá muito de boa. Exato, cara. É isso, cara. O ser humano é merdeiro. Cara, e eu vou dar outra hipótese que ainda vai corroborar como isso acontece nos animais. O gato tá lá parado, ele tá dormindo. De repente o filho da puta dá um pulo e começa a correr pela casa na famosa hora do demônio. É isso. O cachorro faz isso nada, assim, começa a correr a casa inteira igual um maluco. Exato. Tem um paper muito interessante, Andrei, que ele correlaciona um bloco específico de genes e o background que a pessoa cresceu, né? Quando a pessoa cresce em um background muito violento, que tem um pai violento, uma mãe violenta, talvez, ou num lugar muito mais barra pesada, que ela tem que lidar com violência constantemente, e ela tem esses genes organizados de uma forma específica, tem que estar as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa pessoa, ela é muito mais propensa a se auto-sabotar. Ela toma decisões na vida dela, ela investe recursos naquela decisão, ela investe tempo e depois ela se auto-sabota ou desiste de tudo. Então tem um gene, tem uma galera que é predisposta a isso, e se ela crescer com um background mais barra pesada, um background mais equivocado, aí esses genes eles se manifestam de forma que a pessoa se auto-sabota. Olha que foda. É quase como determinismo, assim, né, cara? É metade determinismo e metade determinismo social, né? Porque você tem que ter ali, você tem que ter se desenvolvido enquanto criança em um lugar mais violento pra esses genes se expressarem depois no seu comportamento. Mas você pode ter as pessoas que nascem mais predispostas a verem fantasmas, e se elas passarem por um background específico, esses genes, então, eles têm mais chances de influenciar o comportamento dela depois. Mas é bem plausível isso, por sinal. Sabe onde estão esses genes? Não, aí a gente vai precisar de alguém que entende de genética pra fazer assim. Não, na glândula pineal. Ai, meu Deus. Nossa, nem é assim que funciona a gene, mas tudo bem. Eu acho engraçado que quando eu falo burrice, eu como capim. O André, ele deve beber capim na veia, né, filha da puta. Injetando capim, esse filho da mãe, ó. Nossa, filho. E gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês que ficaram até aqui e escutaram essa groselhada toda ao vivo. Pra você que tá escutando esse podcast maravilhoso e essa mesa. Hel, quer fazer um jabazex? Toda sexta-feira lá no melhoresdomundo.net, podcasts lindos e maravilhosos para vocês. Exatamente. E algum jabá? Jay, quer fazer algum jabá? Não tenho jabá nenhum, não. Tá tudo certo. Eu tenho jabá. Mas não vou deixar, não. Tu não vai me perguntar, mas eu vou falar assim mesmo. Avisar pros ouvintes, tá? Aquela galera que usa o Twitter, principalmente, que eu fiz outro Twitter. Você não pode reclamar que não vê minha postagem, porque você tem que seguir o outro Twitter, tá bom? Presta atenção. Jaca Freak. Tá? Um abraço. Olha, toda blogueirinha ela. Parece minha esposa falando. Você não quer, Lucas, falar do seu episódio único da banda lá? É verdade. Da banda lá. Tô esquecendo. Galerinha, se você gosta de Red Hot Chili Peppers ou música em geral, eu convido vocês a escutarem um episódio sobre Red Hot Chili Peppers que eu fiz. É um podcast que faz muito tempo que eu queria ouvir ele, mas eu não encontrava nenhum podcast sobre Red Hot Chili Peppers, especialmente brasileiro. E então eu resolvi fazer. Juntei 3 malucos e a gente falou em um episódio só. É um podcast de um episódio. A gente falou da história da banda, da discografia e da nossa experiência com a banda. Então, se você quiser ouvir esse episódio, você entra lá em podisso.com, que tá lá na capa especial Red Hot Chili Peppers. Então vai lá, galera, podisso.com, especial Red Hot Chili Peppers. Exatamente. Então é isso, e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Aê! Vai ter um fantasma lá de outra dimensão querendo te pegar. Exatamente. Vai dar uma cutucada na sua glândula pineal. Cara, eu não consigo ficar sério quando você fala glândula pineal. Começa a dar risada, porque parece muito glândula do pênis, cara. Caralho. Mas é problema mental teu, você sabe, né? Sim, é quinta série total. Eu não consegui, cara. Eu tive que me... Prometendo agora que ele vai usar um algoritmo de predição de comportamento dos jogadores para prever o que você teria feito e colocar a sua predição no jogo como se você tivesse feito para quando o seu ping tá alto. Olha, então ele adivinha que você teria atirado e conta como você atirou antes de você atirar, para caso o seu ping tenha alto, você não perdeu o tiro e não é. Em breve ninguém joga mais, todo mundo larga o mouse. Larga o computador.
O computador vai prevendo tudo que tu faz sem você mexer. Rinha de bot, cara. Isso é Black Mirror. Tá muito Black Mirror já. Aí, pra quem curte joguinho de terror. Já viram aquela lenda urbana de um cara que montou um servidor automático, assim, com os experts de jogo, né? Eu acho que era tipo Counter-Strike. Sim, Aí eles sim, ficaram sim. parados. Na verdade. E aí ele botou os bots pra irem, tipo, aprendendo, né, com os seus movimentos, né, pra tentar ficar cada vez melhor. Aí ele falou que os bots ficavam treinando sozinho entre eles, assim, né? Inteligência artificial. Aí um dia ele entrou no servidor, ficou muito tempo sem acessar, ele entrou no servidor, tava todos os experts parados, assim, ninguém tava se movendo nada. Eu gravei Todos eles mataram ele, né? Aí ele ficou observando isso. Eu gravei um episódio de lenda urbana internet, cara, e eu descobri de onde veio essa lenda urbana. Essa lenda urbana vem de um paper de inteligência artificial, de uns caras que treinaram um bonequinho pra jogar um jogo de plataforma, assim, parecido com o Mario ou com o Sonic, mas feito próprio pra isso, né? E o bonequinho parou de jogar, porque ele perdia toda hora e a inteligência artificial entendeu que se ele jogasse, ele ia morrer, então ele parou de jogar. Foda-se. Mais embolado do que nunca. Essa premissa do Mimikyu, né? Aquele Pokémon fantasma, ele assusta todo mundo, aí todo mundo fica bolado com ele, ele fica sem amigo, ele fica triste. Aí ele se veste de o pra ele conseguir, né, cara, ter amizade. Tão bonitinho. É a do Gasparzinho, né? Que era um fantasminha que queria ser amigo das pessoas e assustava as pessoas. Ninguém quer ser meu amigo, ninguém quer jogar um carteado comigo, pô. Ninguém quer ir lá tomar cerveja e falar do Timão comigo. Um truco valendo toba. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando só no Brasil, né? No Brasil foda-se. Andrei, desculpa. Charlatanes. Cara. Mas não começou no YouTube, viu? Não começou no YouTube? Não começou no YouTube, a galera tá reclamando lá que não começou. Eita, calma aí, deixa eu ver se eu... O Andrei deve estar terminando o sigilo pra invocar o Jacão. Não, eu esqueci de apertar o botão de transmissão. Eita! Parabéns! 10 anos de host! Parabéns! mundofreak.com.br